a experiência de viagem pela Terra Santa, nós trazemos alguma coisa para os irmãos que nos ajudarão a entender melhor o que se passa durante o início do ministério de Jesus, durante a sua permanência conosco. Hoje nós comemoramos o momento da chegada do Messias a nós. Essa chegada realmente provoca situações muito desconfortáveis no meio das autoridades. Porque a vinda do Messias significava a vinda do rei prometido, de uma dinastia. Era isso que tinham medo os reis constituídos, então. Daí nós podemos entender a preocupação do rei Herodes. Herodes o Grande realmente foi grande em termos de arquitetura. Era um homem que se dedicou extremamente a modificar as cidades, não somente a antiga cidade de Jerusalém, intramuros, mas fora dos muros, e bastante distante de Jerusalém, na região do Mar Morto. Ali constrói ele uma fortaleza, um castelo, que era uma obra-prima de arquitetura e de sustento, de capacidade de autossustentação, produzindo alimentos no alto, na frente chapadão imenso, uma montanha de material pouco arável, mas mesmo assim eles conseguem milagre de produzir alimentos ali em cima, criação e plantação, com imensas cisternas para recolher água. Herodes era de fato um homem com uma visão arquitetônica fantástica, administrativa muito intensa. Ele, contudo, tinha erros de caráter muito fortes. Preocupado em não ser suplantado por adversários políticos, ele até mesmo não poupa seus filhos, os filhos mais capazes que ele manda matar, como manda matar vários outros parentes para não correr o risco de perder o seu trono. Dessa maneira é que a situação vai se desenhando e nós entendemos o porquê da preocupação de Herodes quando chega à sua presença homens, que não sabemos quantos, mas era bem mais do que um, porque fala uns magos, homens que vêm de um Oriente mais distante e chegam a Jerusalém, chegam na corte, chegam na casa de Herodes, procurando pelo recém-nascido, que seria um recém-nascido especial, já que esses magos, pelo conhecimento das profecias que tinham a respeito de um ser especial que nasceria em Israel, eles acompanhando o desenrolar da profecia e observando os fenômenos astronômicos que ocorriam, chegaram à compreensão de que o momento se dera. Uma supernova havia nascido na estrela, estava resplandecendo, indicando o nascimento de um ser, de um ente especial, um ente diferente, de um rei diferente que havia nascido em Israel. Então eles vêm e a distância é longa, não é simples chegar do país de onde eles vêm, provavelmente da Pérsia, e não é simples chegar a Jerusalém. A diferença de altitude do nível do mar até Jerusalém é bem acentuada, chegando a 900 quilômetros de altitude. É realmente uma viagem forçada, é uma subida cansativa para esses magos que vêm do Oriente. Mas eles estão tão imbuídos de uma missão de encontrar esse ser especial, esse ente especial que vem nascendo, e eles se esforçam e chegam a Jerusalém. Quando em Jerusalém a corte se alvoroça, Herodes fica extremamente preocupado, porque uma ameaça estava se fazendo contra
o seu reinado, contra a sua dinastia. Tomando uma atitude esperta, Herodes era um homem assim, ele convoca os magos à sua presença e convoca também os escribas, os homens que entendiam da palavra de Deus, e pergunta o que as profecias diziam a respeito do nascimento do Messias, onde ele nasceria, e esses homens, então, interpretando a palavra de Deus, dizem que Belém de Judá. E os magos, então, tomam rumo de Belém de Judá. Quando a Bíblia fala que uma pessoa se deslocava de um lugar para outro, como nós estamos vendo uma frase simples, meras palavras, não temos a compreensão da dificuldade de se chegar. Belém de Judá não era muito distante de Jerusalém, mas é uma senhora caminhada. Ele leva um tempo para chegar lá e encontrar finalmente a manjedoura onde Jesus está. Jesus está ali por causa de um decreto em que todos os habitantes de Israel deveriam proceder a um censo demográfico, e esse censo era importante para controle das autoridades romanas na cobrança de tributos e saber também com quantos homens de guerra poderiam contar ou quantos homens de guerra aptos para a guerra eles teriam que enfrentar em caso de rebelião. Jesus está, portanto, com seus pais, é uma criança, um neném, havia acabado de nascer, está em Belém de Judá. Belém de Judá atualmente está debaixo da autonomia palestina. Continua sendo uma cidade de características bastante humilde. O povo que ali está continua em situação difícil. No tempo de Jesus e antes de Jesus, bastante antes de Jesus, quando a profecia a respeito do nascimento do Messias se fez acontecer, e dizem que tu, Belém de Judá, és considerada muito pequena, mas não deve ser considerada assim, tão pequena, tão insignificante, que de ti nascerá aquele guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, mas atualmente ainda, Belém de Judá é uma região pobre, humilde, simples, em que as pessoas vivem com muita dificuldade. Ela está isolada através de um muro recentemente construído em função das lutas internas dentro de Israel, das diversas facções religiosas que ali existem entre os muçulmanos e os israelitas, entre os judeus, e ela está isolada com esse muro e só se chega ali através da passagem por uma região onde você é submetido à observação pelos guardas que percebem as suas intenções e verificam se você está indo ou vindo calmamente, missão de paz, ou se é um portador de bombas, e para isso foi criado esse muro, para evitar a passagem de homens, mulheres e crianças cobertas, revestidas com bombas para se explodirem dentro de Israel. A mensagem para nós essa manhã é uma mensagem de esperança. 2000 anos após o nascimento de Jesus, o lugar onde ele nasceu está nessas circunstâncias, nessa situação, submetido à possibilidade de uma revolução a qualquer momento, de guerras a qualquer momento. Nessa entrada de ano, nessa apresentação do Senhor Jesus, o Príncipe da Paz, cumpre-nos orar por Israel. Não somente pelos israelitas de culto judaico, mas pelos israelitas que nasceram em Israel, mas de culto cristão ou muçulmano. A palavra de Deus nos orienta a orarmos por Israel como um todo, porque, havendo paz naquela região, haverá paz no resto do mundo, já que as tendências
políticas e religiosas estão bem representadas ainda. A religião muçulmana, a religião cristã, a religião judaica estão bem representadas nesses pequenos espaços, realmente um espaço diminuto. Israel, do tamanho do nosso estado, Sergipe, que é um dos menores estados do Brasil, mas representa e muito as tendências mundiais, e por isso nós precisamos orar pela vida. Jesus nos chega, mudou já o coração de muita gente, mas há muitos corações ainda precisando ser modificados, ser alcançados. E uma visita que fizemos à Turquia, em Istambul, encontramos uma jovem senhora preocupada em conhecer Jesus. Ela, de origem muçulmana, pediu-nos que orássemos a Deus por eles e pediu-nos que informássemos a ela a respeito de Jesus. Já iniciamos esse ministério através da internet, estabelecendo o primeiro contato, falando de Cristo para ela. O pedido foi dela. Pedido para que nós nos preocupássemos com aquela nação, para evitar que os extremismos acontecessem. Os extremismos vêm tanto do lado judaico quanto do lado muçulmano, quanto até pode vir do lado cristão, mas ela estava muito preocupada porque ela vivenciou aquelas situações de extremismo ultra-ortodoxo, a ultra-ortodoxia em qualquer ramo da fé, tanto muçulmana quanto judaica quanto cristã. Estamos orando por eles. Jesus veio para eles, veio para nós, e nós, quando por lá passamos, percebemos o poder do Espírito Santo muito forte naquela região. Deus preocupado com aquela região, e como a própria palavra de Deus nos fala, Ele está esperando que nessas brechas que surgem por onde o maligno pode entrar com a sua doutrina perversa, os cristãos verdadeiros se coloquem nas brechas possíveis por onde o mal possa penetrar, que ali os cristãos estejam percebendo. É nosso dever, é nossa honra, é nosso privilégio intercedermos pela paz do mundo, notadamente pela paz naquela região conflituosa. Deus nos abençoe, nos oriente, nos guarde e nos prepare para esse ministério da bênção e da paz. Que o Senhor esteja conosco. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O hino de despedida, o número 307, está ao final de nossas vidas.